período de integração ou tempo de integração. Para você que tem contato com faturas de energia, provavelmente já ouviu esse termo. Mas você sabe o que ele significa? Esse conteúdo ele é muito importante para diversas atividades, incluindo a correção de fator de potência, porque é durante o período de integração que os registros das grandezas elétricas são feitos pela concessionária de energia. Quando se analisa um relatório de memória de massa, repara que nós temos aqui alguns intervalos entre um registro e outro. Nesse caso, o intervalo é de 15 minutos, mas ele varia de acordo com a concessionária de energia, ele pode ser menor. Eu já falei aqui no canal sobre o relatório de memória de massa e disse que ele é um relatório fornecido pela concessionária com registros periódicos de algumas grandezas para se poder fazer análises diversas, inclusive para poder dimensionar os bancos de capacitores automáticos. Acontece que esses registros eles não são feitos de 15 em 15 minutos, e sim durante os 15 minutos. Vamos pensar no gráfico de um medidor que está analisando a potência de um equipamento, sendo que aqui no eixo horizontal nós temos o tempo, enquanto que no eixo vertical nós temos a potência. Se essa carga tem 500 watts, por exemplo, e tem característica resistiva, o nosso gráfico vai ser dessa forma aqui. Uma carga resistiva ela não varia a potência ao longo do tempo, ou pelo menos não varia tanto a potência ao longo do tempo. Ela vai se manter com esses 500 watts aqui ao longo desse período. Se eu quiser calcular o consumo aqui, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho 1 hora, enquanto que aqui eu tenho 2 horas. Eu quero calcular até exatamente esse período aqui onde eu cheguei em 2 horas. Basta calcular a área desse gráfico aqui. Calculando a área, eu vou saber qual que é o consumo. Então, se eu tenho 500 watts e eu tenho 2 horas, para calcular a área de um retângulo é só multiplicar a base pela altura. Nós temos 2 de base e 500 de altura. Então, 2 vezes 500, nós vamos ter 1000, né? Resultado de 1000 watts por hora. Já que a potência está em watts e o tempo está em horas, então serão 2 vezes 500, 1000 watts por hora. 1000 watts hora. Watts por hora não, né? Watts hora. Ou, se eu quiser trabalhar com a mesma unidade de medida da concessionária, eu posso também dizer que isso aqui é igual a 1 kWh, já que quilo é de 1000, né? Então, em vez de 1000 watt-hora, eu tenho 1 kWh. Agora imagine uma situação real onde a potência ela vai variar ao longo do tempo, que é o que a gente vai encontrar em qualquer unidade consumidora, né? A potência ela não se mantém constante porque vários equipamentos são ligados, outros são desligados ao longo do tempo. Então nosso gráfico de potência ele não vai ser contínuo como era antes, ele vai ficar variando dessa maneira. Como medir o consumo nesse caso aqui que nós não temos base vezes altura? O cálculo que é capaz de medir a área desse gráfico aqui e tirar uma média da potência é o cálculo integral. E para realizar esse cálculo integral é preciso definir um ponto inicial e um ponto final. Definir aleatoriamente aqui. Então, a partir do momento que eu tenho um ponto inicial e um ponto final, através do cálculo integral, eu consigo calcular a área desse gráfico e saber qual que é o valor médio. Aqui eu utilizei o exemplo da potência, mas eu poderia, por exemplo, utilizar essa mesma análise para saber o fator de potência médio, por exemplo. Esse período aqui, esse intervalo entre o ponto inicial e o ponto final, é o intervalo de integração. E é basicamente um período onde é feita essa análise para obter um valor médio. Por isso eu falei no início do vídeo que as grandezas registradas no relatório de memória de massa, elas não são medidas de 15 em 15 minutos, e sim durante esses 15 minutos. O tempo de integração é um período em que a concessionária analisa algumas grandezas elétricas e registra um valor médio, que foi obtido aí dentro desse período, que pode ser de 15 minutos, mas pode ser menor também. Eu poderia ter falado somente essas duas últimas frases para explicar o que é o tempo de integração? Sim, mas seria uma explicação muito superficial e provavelmente acabaria levantando outras dúvidas de quem quer realmente aprender e não só ficar passando tempo aqui no YouTube. Com alguma frequência eu tenho recebido algumas críticas em relação aos vídeos onde eu me estendo um pouco mais, onde eu detalho um pouco mais as informações, mas sempre foi uma preferência pessoal minha por conteúdos mais densos,
porque esse tipo de informação, os detalhes, eles acabam me despertando mais curiosidade sobre os assuntos, e por isso eu sempre gostei de conteúdos mais densos, e eu acabei replicando isso aqui para o canal. Então eu gostaria de saber de vocês, se vocês preferem conteúdos mais densos também, com a explicação de mais detalhes, ou se preferem conteúdos mais rápidos, só que consequentemente um pouco mais superficiais também. Então eu quero saber a opinião de vocês. Por favor, deixe um comentário falando a sua opinião, se você quer um conteúdo mais bem explicado, mais detalhado, ou um conteúdo mais rápido. Se inscreve também no canal e ativa o sino para receber as notificações e não perder nada. E por favor, deixa o like também, porque isso nos permite continuar gravando vídeos aqui para o canal.